Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós iremos para o item O Bem e o Mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta. O bem é tudo aquilo que está conforme à lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Resposta. Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? E aí a resposta. Jesus nos disse: vede o que queríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganeis. Não vos enganareis. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Aí o Espírito responde. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite das suas necessidades. E, quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males, dos quais acusa a natureza. Questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Então, de novo, o Espírito responde. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Veja que nessa resposta aqui, né, ele está dando um porquê, né? Por que o corpo, né? Porque sem o corpo não há experiência. Se não há experiência, não há entendimento. Questão 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas,
que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme? Resposta. Essas diferentes posições estão na natureza e, segundo a lei do progresso, isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. E aí então Kardec faz uma consideração. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ele está conforme a lei de Deus. A essa lei não é menos em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre da carne humana é culpável? Então, resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. De novo, Kardec faz uma consideração. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a sequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Questão 638. Algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição mesmo sobre seu semelhante. Pode dizer então que há subversão à lei de Deus? Resposta. Ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem não é sendo mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor. Questão 639. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição em que nos deram os outros homens. Nesse caso, quais são os mais culpáveis? Resposta. O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem não é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes. É menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Resposta. É como se cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação. Mas se, encontrando-a pronta, ele a usa, não é a prova e que o faria ele mesmo se pudesse, ou se ousasse? Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Resposta. Conforme a virtude é resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo.
Porém, se não é falta, porém, se o que falta é apenas ocasião, então é o culpável. 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Questão 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Questão 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Resposta. Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta. Arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vício encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Questão 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá sendo seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva. Bom, esse item acabou. O item seguinte são apenas duas questões. E ele diz, divisão da lei natural. Questão 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Deus, por Jesus? Resposta. Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, elas podem negligenciá-la como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade. Então, vem o Espírito responder. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto. Não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode alcançar mais na vida espiritual,
porque ela resume todas as outras. Bom, então a gente encerrou aqui o capítulo 1, né, com todos os itens dele. Vamos fazer aqui uma reflexão. Então o assunto todo foi o bem e o mal. Então a gente sabe que praticar o bem é um dever, né? É um dever, porque você está aqui justamente para evoluir. Essa evolução depende do quanto você consegue, nos seus relacionamentos, praticar o bem, né? E praticar o mal. Bom, praticar o mal é, obviamente, né, você fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém, mesmo a si mesmo, né? Quando você pratica o mal contra si mesmo, também é um mal, né? Tá. E aí a gente costuma chamar de pecado, né? Tudo aquilo que você faz que é indevido, né? E para classificar os pecados, o homem criou lá os 7 pecados capitais, da soberba, que nada mais é que orgulho, né? Vaidade, né? A inveja, a ira, a gula, né? A luxúria, a avareza. Bom, enfim, todos esses pecados, quando eles são colocados, né? Dizer, a pessoa praticou, então ela está realmente pecando, a gente tem que levar em consideração uma coisa, a ignorância, né? Então, enquanto a pessoa age de forma ignorante, ignorante do quê, né? Ignorante das leis, né? Do Evangelho de Jesus, das leis de Deus, enfim. Quando a pessoa age porque ela ignora esses assuntos, então ela está no mundo dos instintos, da sua primitividade. Então o espírito ele é ainda primitivo. Obviamente que ele vai estar sendo sujeito, né, a aprender. Então ele pode aprender porque ele estudou, ou pode aprender porque ele praticou e logo em seguida ganhou a recompensa, que é a devolução do que plantou, né? Então tem essas duas formas, ou ele vai por amor à coisa, ou ele vai pela dor, né? Então a gente chegar e já punir as pessoas pelos pecados que elas cometem, né, é uma ignorância nossa e um pré-julgamento que não nos cabe. Então nosso erro está em querer julgar, não, fulano é pecaminoso, né? Não, fulana é pecaminosa. Então a gente, ao nosso julgar, né, nada mais é do que um lance de orgulho querendo nos fazer nos sentir superior àquele que praticou um erro. Agora, então até no meu livro lá, né, A Vida Sob Nova Visão, tem um trecho que eu escrevi para a revista Planeta, que era justamente o que é pecar, né? O que é o pecado? Então se a gente parar e pensar um pouquinho, entender que cometer o erro é, acima de tudo, uma questão de ignorância do que deveria ser feito, da mesma forma que a pessoa faz um exercício de física e chega num resultado absurdo, porque ela caminhou por caminhos errados e, portanto, errou, né, aquela questão. Ela errou porque ignorava o que ela estava fazendo, achou que estava fazendo certo e no fim estava fazendo errado. A mesma coisa se aplica na vida. A pessoa vai fazendo coisas que por acaso ela acha que está bom, que está certo, mas na verdade está errado. E ela vai saber isso quando as leis, né, da ação e reação, cobrarem esse entendimento dela. O mesmo quando ela, em um meio social, aprender de uma forma instrutiva, né, assim, verbal. Então a gente tem que entender que quando você sabe que você vai fazer uma coisa e aquela coisa realmente vai fazer o mal para alguém, mas você sabe que ao fazer aquilo você vai tirar alguma vantagem, algum proveito material daquilo, e então pratica prejudicando os outros, isso sim é um erro, né? Porque você tem a consciência de que você vai fazer o mal. Então você tem a consciência, a culpa daquilo que você vai fazer, então você sabe que você vai acabar colhendo as consequências daquilo. E à medida que a gente vai praticando os vários erros, né, a gente vai construindo
um futuro de cobranças desses erros. Né? Então, quando ele é muito ríspido aqui, dizer, não, ele errou, não, fulano não pode, tal, se você não mediu as consequências e praticou alguma coisa, que você, né, vai colher a culpa daquilo através do quê? Da lei da ação e reação. Então, a gente pode dizer que, quando a gente sabe que vai fazer o mal a alguém e ainda assim o pratica, peso dessa ação é muito maior do que aquela que você pratica ignorando que você está fazendo mal para outra pessoa. Né? E qual seria o grande pecado? Todos esses ainda são pecados? Não, tudo isso ainda é resultado de uma evolução. Isso tudo é resultado de uma evolução na qual se tende, na verdade, tirar aí a questão do orgulho, que é orgulho, né, o ego, né, que está agindo ali, fazendo com que a pessoa cometa esses erros. Então ela tem que fazer o quê? Superar isso. É para isso que ela está vivendo, né? Tem que estar desenvolvendo capacidade de superar o seu ego. Mas, e quando você sabe que você pode fazer uma coisa que vai ser boa para os outros? Você sabe, olha, isso aí pode depender de mim, eu me desenvolvi para fazer isso, então se eu fizer isso, eu sei que eu vou fazer o bem para muita gente. E aí você não faz. Aí está o peso maior de todos os outros, porque sabendo que poderia fazer, estando preparado para fazer, na condição de fazer, se instruído para fazer, e você não faz. Então você negligenciou a lei, né? Você se colocou acima da lei. Eu posso fazer, mas não quero. Então, nesse momento, sim, você está realmente pecando. E eu acho que esse aí é o peso maior de todas as falhas. Tá bom? Gente, a gente para por aqui e a gente volta já no segundo capítulo do livro 3, que é Lei de Adoração. Até lá, gente. Tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria